Sobre a cultura de Buenos Aires, no contexto geral, se tratando do maracatu, do caboclinho, do índio, do boi, então podemos dizer assim que é uma cidade rica em se tratando de cultura. O que precisa para chegarmos ao que pretendemos será, na verdade, o apoio que falta nos dar para que assim possamos dar continuidade a esse trabalho de tantos anos que se iniciou para representar não só a cultura no contexto geral, mas também a nossa cidade. Então, eu e juntamente com o Joaldo, assumimos o comando do boi charuto, que foi destituído em 2010 por falta de incentivo, não só da parte dos brincantes, como também da parte do presidente, quando não teve apoio para dar continuidade à tradição que era abrir o Carnaval de Buenos Aires. Então, o único meio que ele encontrou para determinar como um fim da agremiação foi parar de brincar, foi destituir. Então, em 2010, o boi ficou sem participar do Carnaval de Buenos Aires, e em 2015 eu tive a ideia de resgatar esse boi para voltar a fazer a abertura e assim a alegria do povo de Buenos Aires. Então eu convidei Joaldo para fazer parte, juntamente comigo, da diretoria, para que assim pudesse dar continuidade a esse trabalho que como já falei, fazia a alegria do povo de Buenos Aires. Então o Joaldo aceitou o convite e assim por diante. Já começamos a confeccionar as fantasias e saímos no mesmo ano, Carnaval 2015, com 36 componentes, incluindo diretoria e a percussão. E em 2016, o nosso sucesso, como já vinha, desde que assumimos o comando, só teve a melhorar com a participação, pode-se dizer, interativa da comunidade, dando seu apoio de uma forma muito significativa, de acordo com a condição de cada um. Então podemos dizer que a população de Buenos Aires foi quem deu a maior contribuição para resgatarmos o mesmo. Então, quando se fala de apoio, a gente pode abrir um leque e mapear diversas coisas que estão ao nosso redor. Então, a gestão em nenhum momento se manifestou a darmos esse apoio, a nos dar esse apoio. Então, também não procuramos, quando assim o resgatamos, mas lutamos com o que tinha. Então, o que tínhamos? A boa vontade de fazer, a dedicação, o amor à cultura. Então assim abraçamos essa causa e hoje o boi charuto está podemos dizer, mais forte do que era, porque hoje temos a participação de crianças, onde no passado não havia essa participação interativa mais forte, podemos dizer assim, tanto da participação dos adultos, como também de crianças e adolescentes. Então, as crianças e os adolescentes dando continuidade à participação das crianças, ou o envolvimento das crianças para com a agremiação Boi Charuto. Então, a cada dia isso aumenta. Quando passamos nas ruas, então as crianças vêm até nós perguntar se ainda tem uma vaga no boi para que elas possam participar. Então isso é muito gratificante para nós, termos o reconhecimento
por parte da população, e em se tratando das crianças, isso ainda é muito melhor. Então, para nós, isso é uma satisfação imensa em poder envolver essas crianças que serão os futuros adultos participantes da nossa cultura. São eles que vão dar continuidade à nossa cultura. Essa é a nossa esperança de trabalharmos em confecção de fantasias, com artesanato, que temos no termo cultura, e saber que essas crianças, observando, elas vão praticar aquilo que nós estamos praticando naquele momento e serão futuros participantes da nossa cultura. Então, os trabalhos realizados em oficinas é realizado aqui mesmo na sede, comigo, com o Joaldo, que faz parte da diretoria, com Renata, com a mãe do amigo Joaldo, que é a Dona Marluce, e quem confecciona as roupas das burrinhas, podemos dizer, e Renata também. E sempre que podemos realizar esse trabalho de confecção, nós pedimos que os brincantes, principalmente as crianças, elas venham participar das oficinas conosco, para assim aprender, para que um dia, quando não pudermos darmos continuidade a esses trabalhos, elas deem com o aprendizado que tiveram. Então, a colaboração da população ela é muito importante para nós, pois visa ampliar a nossa motivação em trabalharmos para fazer melhor e maior a nossa agremiação. Então, a cada ano, uma agremiação ela só tem a aumentar, tanto em se tratando de fantasias como de brincantes, participantes. Então, envolver a população nesse processo, nesse projeto também, é significativamente importante para nós e para eles também. Então, a população ela passa a defender aquela causa, ela passa a elogiar aquela causa, passa a indicar também para outras pessoas que ainda não conhecem o valor que tem aquela determinada agremiação. Então, em se tratando do apoio geral da nossa cultura, então precisamos muito desse apoio. Infelizmente, só somos reconhecidos, principalmente quando se trata de gestores, pessoas que possam reconhecer esse trabalho de uma agremiação. Quando se fala de gestão, você deve ser, como se você tivesse de ser voltado àquele determinado partido. Infelizmente, pensam dessa forma, pensam pequeno. Só que estamos trabalhando, não é para nós. Quando saímos da cidade a fazer uma representação daquela agremiação lá fora, naquela cidade que fomos convidados, então é o nome da nossa cidade que será representado. Então ali vai estar como se tivéssemos o apoio do gestor local. Não está escrito em nenhum lugar e não devemos estar estampando esse nome. Mas infelizmente todas as agremiações elas sofrem essas limitações por falta de recursos, por não ter necessidade nesses municípios um gestor ou um secretariado que se volte ou se reporta aquela palavra, aquele termo, que possa dar um apoio necessário.